Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Palestras, Mesas de Debate, Entrevistas, Apresentação de Trabalhos Científicos, Artigos, Capítulos de Livros, Projetos, Apresentação e Lançamento de Livros, entre outros temas sobre resultados técnicos científicos importantes sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Esta playlist está disponibilizada, exibida no modesto canal intitulado Professor Damião Meira, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Nesta sessão em particular, nós estamos recebendo com muita satisfação e honra a concessão, de disponibilização de tempo e espaço na agenda do eminente professor Sátiro Ramos, que hoje estará aqui proferindo palestra intitulada Tecnologias Agrícolas. Então ele falará de forma resumida sobre alguns aspectos associados às tecnologias agrícolas. Muito bem, eu gostaria de pedir permissão ao eminente professor Sátiro Ramos para fazer um breve resumo de seu extenso e qualificado currículo Lattes. Então, professor PhD, Philosophy Doctor, doutor em Ciências, professor doutor Raimundo Sátiro dos Santos Ramos, professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus de Santarém, professor que em breve estará se submetendo à promoção, ao processo de promoção a professor titular, alcançando nos próximos meses o topo da carreira como professor do ensino básico, técnico e tecnológico da rede federal brasileira. Muito bem, eu rapidamente apenas informar que o professor Raimundo Sátiro dos Santos Ramos cursou curso técnico profissionalizante em nível de ensino de segundo grau, técnico, ensino médio técnico, finalizado em 1996 na prestigiadíssima Escola Agrotécnica Federal de Castanhal. Também cursou graduação em Engenharia Agronômica pela prestigiadíssima Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialização em docência para a educação profissional científica e tecnológica, cursado no âmbito do Instituto Federal do Pará, também mestrado em agronomia pela prestigiada Universidade Federal Rural da Amazônia e doutorado em educação pela prestigiadíssima Universidade Estadual de Campinas, a famosíssima Unicamp. Muito bem, professor Sátiro Ramos apresenta aí aqui em seu currículo Lattes uma extensa e numerosas informações sobre a sua carreira enquanto discente, enquanto pesquisador, enquanto professor, e uma carreira profissional, mais especificamente, que perpassa aí como servidor profissional, engenheiro concursado da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, DEPARÁ, com participação também com residência, enquanto engenheiro agrônomo, participou do programa de residência no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também atuou como discente, acadêmico do curso de agronomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também cooperou técnico-cientificamente com a empresa de assistência técnica e extensão rural do Pará, Emater Pará, entre outras importantes atuações. E agora, desde 2009, é professor concursado, professor estabelecido por meio de concurso público no Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, IFPA Santarém, a quem eu aproveito a oportunidade. Em nome do professor Sátiro, aproveito a oportunidade para fazer aqui minhas homenagens e expressar meu senso de deferência, respeito e admiração e gratidão a todos os servidores, técnicos administrativos, docentes, bem como aos estudantes e aos
parceiros, colegas da equipe de funcionários terceirizados, colaboradores terceirizados do IFPA Campus de Santarém. Faço isso com muita gratidão, respeito e admiração e senso de deferência em nome do ilustríssimo professor Sátiro Ramos. Aproveitando também para fazer um especial cumprimento à nossa magnífica reitora, sua magnificência, a professora Ana Paula, que conduz aí todo o IFPA e seus 18 campi, além de outras unidades institucionais, com uma equipe qualificadíssima, ouvindo atentamente as necessidades e trabalhando para aperfeiçoar e fazer crescer e evoluir ainda mais o nosso Instituto Federal do Pará. Muito bem, então eu passo aqui a palavra ao ilustríssimo palestrante, destacado cientista, pesquisador e professor Raimundo Sátiro dos Santos Ramos. Muito bem, então passo aqui a palavra. E muito bem, professor, muito obrigado. Então, olá a todos, né? A audiência aqui do professor Damião Meira. Acredito que os temas são bem variados, né, professor? Então, hoje a gente trabalha mais nessa questão da tecnologia agrícola. A agronomia ela é muito vasta, né? Ela trabalha tanto a produção animal quanto a vegetal. Muitas pessoas pensam que a agronomia se resume à produção vegetal, mas não, ela tem a produção animal também bastante proeminente. Inclusive, aqui no nosso curso de Santarém, boa parte das disciplinas são na parte da produção animal, né? E eu, desde 2019, eu venho trilhando o caminho da tecnologia, né? E a tecnologia também é um tema bem amplo, né? Então, quando eu falo tecnologia agrícola, é mais na parte de programação científica, né? De desenvolvimento de software aplicados à agropecuária. E também a gente já está caminhando em outra linha de pesquisa, que é a linha de ciência de dados aplicados à agropecuária. Então, esse mês de fevereiro / março, a gente fundou mais um grupo de pesquisa aqui no campus Santarém, que é o grupo de pesquisa em tecnologia agrícola, onde eu e o professor Elton, que é professor da área de aquicultura, né, trabalhamos, e alguns alunos do curso de agronomia. Então, as linhas de pesquisa que tem atualmente nesse grupo de pesquisa em tecnologia agrícola é desenvolvimento de softwares aplicado à agropecuária, né, e ciência de dados aplicados à agropecuária. Então, basicamente, a gente tem essas duas linhas de pesquisa hoje. A gente está estendendo aos poucos, né, porque o grupo é novo, o convite para outros docentes participarem também, porque, como eu falei, a tecnologia agrícola é muito ampla. Então, entra a questão de drones utilizados na agropecuária, geoprocessamento, né? Todas essas áreas, elas estão enquadradas na tecnologia agrícola, a questão da robótica também, né? Então, hoje a gente está com esse grupo recém-criado. E atrelado a esse grupo, nós temos o LATAGRE, que é o Laboratório de Tecnologia Agrícola, que funciona lá no campus Santarém também. Então, nós temos o GPT Agri, que é o Grupo de Pesquisa em Tecnologia Agrícola, e temos o LATAGRE, que é o Laboratório de Tecnologia Agrícola, coordenado por mim também, onde nós temos alguns bolsistas e alguns alunos de agronomia e também alunos do curso técnico em agropecuária. Então, no laboratório e no grupo de pesquisa, nós temos alunos de graduação e também de ensino médio técnico, né? E, basicamente, a gente está desenvolvendo softwares ali desde 2019, já temos algumas publicações, temos 4 registros de software no INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, né? Conseguimos registrar com a ajuda do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica do IFPA, que dá todo esse suporte para a gente junto ao INPE, toda a parte burocrática e também financeira, né? O IFPA que faz o pagamento. E os processos estão sendo bem rápidos, né? Em menos de 2 meses a gente está conseguindo registrar os softwares. Então, hoje o Campus Santarém é um dos campi que mais registra software dentro do âmbito do Instituto Federal do Pará.
e a gente já está iniciando o registro de mais dois, sendo que esses dois que a gente vai iniciar agora, que é o sistema para recomendação de adubação para acerola e para o mamão, foi exclusivamente feito por alunos do nosso laboratório de pesquisa e de nosso grupo de pesquisa. Então, vai ser a primeira vez que um aluno desenvolveu um software, 90%, vamos dizer assim, sozinho, né? 10% com a nossa assessoria, e que o aluno vai ter ali no registro de software o seu nome, não é? Porque quando sai o registro de software, sai em nome do desenvolvedor. No caso, como ele fez a maior parte do código, pela primeira vez aqui no Campo Santarém, talvez até no Instituto, um aluno vai registrar o software no INPE, com a ajuda do NIT, oriunda do grupo de pesquisa aqui do campo, né? E do laboratório de pesquisa. Então, a gente está nessa pegada aí de programação científica já há alguns anos. E agora a gente está amadurecendo mais a parte de ciência de dados, porque hoje tudo é dados, né? O pessoal fala que os dados é o novo petróleo, né? Então, hoje, as empresas públicas e privadas, elas têm que ter acesso aos dados e saber tirar insights desses dados. Então, a gente está iniciando nesse campo de pesquisa também, certo? Se o senhor tiver alguma pergunta, a gente pode complementar. Temos nosso site também, satiroramos.com. Não sei se dá para compartilhar. É importante divulgar aqui na página, é Dá para eu importantíssimo. compartilhar aqui a tela? Certamente. Então, não sei se vai se está aparecendo já. Como é que a gente faz para compartilhar? Você consegue compartilhar por aí ou eu por aqui? Tente compartilhar. E aí? Sim, conseguiu. Dá para ver? Conseguiu. Sim? Excelente. Então, esse aqui é o nosso site, né? satiroramos.com, onde a gente hospeda todos os softwares desenvolvidos no grupo de pesquisa e no laboratório de pesquisa. Tem outras coisas aqui, né, que a gente coloca, os artigos, algumas utilidades, como cotações agrícolas, que é importante para o aluno estar sempre antenado, notícias agrícolas, alguns livros digitais que a gente recomenda, alguns cursos, né? Previsão do tempo, é muito interessante isso aqui para o agricultor, né? Saber da previsão do tempo. Alguns artigos que a gente desenvolve em relação às nossas disciplinas. Tem a parte de ensino aqui, que basicamente lista as disciplinas que a gente trabalha, culturas anuais, industriais, defesa agropecuária, fertilidade do solo, né? Tem o link para o meu canal do YouTube, algumas listas de exercícios. Tem a parte de pesquisa, onde tem o link aqui para o nosso grupo de pesquisa lá no CNPq, né? Que é este aqui. Permita solicitar que Vossa Excelência também abra aí na página, em algum momento, tanto a página do grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal, bem como o teu canal, intitulado Professor Sátiro Ramos, sediado e hospedado na plataforma do YouTube. É interessante apresentar o canal também aqui durante a gravação. Sim, esse aqui, não sei se dá para ver o grupo de pesquisa já aqui, CNPq. Sim, é possível ver o link. Certo, esse aqui é o grupo de pesquisa. Isso, esse aqui é o grupo de pesquisa, tá? Depois a gente vai lá na página em si, tá? Certo. Essa aqui é a nossa marca, nós fizemos essa semana, tem mais 2 semanas, na verdade, que a gente construiu. Então, a gente tentou integrar a parte de agronomia, de agropecuária com tecnologia, né? Nós chegamos nessa arte aqui. A gente está tentando fazer uma identidade, né? E aqui um pouquinho da descrição das linhas de pesquisa, do grupo de pesquisa. Aqui embaixo, nosso laboratório, que é o Latagre,
um laboratório que fica ali dentro da sala dos professores do curso de agronomia, é um espaço que nós conseguimos, e a gente está montando aos poucos, né? A gente já tem alguns computadores novos lá, já tem acesso à internet, e aos poucos a gente está montando o laboratório. Os projetos de pesquisa que nós desenvolvemos até o momento é o Sistema para Recomendação de Fertilizantes Corretivos, que a gente chama de SISFERT, né? Que a gente já vai acessar. Temos o Sistema Descritor de Classe de Solos, da área aí de gênese e classificação de solos. Temos o Sistema para Dimensionamento de Piquetes para pastejo rotacionado, inclusive foi um projeto que nós submetemos ao edital Meninas da Ciência 2023. Esse projeto foi apresentado agora em Belém, né, no mês de fevereiro. A gente esteve lá com a aluna, acompanhando a aluna. E, basicamente, esses projetos eles são oriundos de editais, né, dos diversos editais que o IFPA abre todos os anos, em parceria com o CNPq, com a FAPESPA. A gente está sempre conseguindo aprovar projetos e com bolsas para os alunos, né? Porque a gente entende que a questão do fomento ela é importante para o aluno, né? Já que ele vem no contraturno e tudo mais, tem uma certa despesa, mas a gente está conseguindo aprovar. E a gente, ao mesmo tempo que disponibiliza para a sociedade o software, que é do tipo sistema web, aqui no nosso site, satiroramos.com, a gente também publica em revistas científicas e congressos, né? A gente tem alguns trabalhos aqui que a gente pode ver, e também faz o registro desse software no INPE. Então, depois que o trabalho ele é finalizado, ele segue 3 caminhos. A primeira é o upload do software no servidor. A gente tem um servidor, né, pago, onde a gente hospeda o nosso site e, porventura, também os sistemas. Depois, a gente registra esse software no INPE e finaliza com a socialização do trabalho em alguma revista científica, Qualizar, AB, ou mesmo em algum evento científico. Não é? Vou tentar abrir aqui o software, só para a gente ter uma ideia do software em questão aqui. Deixa eu ver se aparece. Deixa eu ver aqui. Aqui. Dá para ver aqui o grupo de pesquisa? Sim. Então, antes do software, eu vou só mostrar aqui o grupo de pesquisa, né? Esse aqui é o espelho do grupo no CNPq, né? Ele foi cadastrado em março, aqui dá para ver o último envio, né? Ele é bem recente mesmo, nós criamos bem recente, e dá para ver também as linhas de pesquisa. Desenvolvimento de softwares agropecuários, tem 6 alunos, e ciência de dados aplicados à agropecuária, tem 2 alunos. A ideia com essa linha de pesquisa de ciência de dados é que a gente inicie o trabalho através de análise de dados e depois de algum tempo a gente adquira mais experiência e vai para a parte de machine learning, deep learning, né, aprendizado de máquina e inteligência artificial, que é o que a gente quer chegar no final das contas. Mas tudo inicia com análise de dados e ciência de dados. E lá no futuro, né, a gente vai integrar a parte de ciência de dados, inteligência artificial, com desenvolvimento de software. Então, fazer um software, por exemplo, do tipo sistema web, que trabalhe com inteligência artificial e com ciência de dados. Então, essas 2 linhas de pesquisa aqui, no futuro, a ideia é que elas se juntem para desenvolver um trabalho bem mais interessante. Então, hoje a gente tem como pesquisador aqui o professor Elton, que é o que está na área de dados, e a gente está caminhando também, e eu, iniciando aqui também na área de dados, mas hoje a gente trabalha mais focado na área de desenvolvimento de software. E os alunos de graduação do curso de agronomia, que a gente já tem vários alunos que já estão com a gente há alguns anos, tem aluno que já vai para a terceira bolsa, né? E já está bem avançado
na questão do desenvolvimento. Então, esse aqui é o nosso grupo de pesquisa. GPT Agri, grupo de pesquisa em tecnologia agrícola. Está cadastrado no CNPq e também no SIGA-A, porque é uma obrigação aí da pós-graduação, né? Da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ela solicita que a gente cadastre no CNPq e também no SIGA-A, certo? Vou tentar aqui compartilhar o software que a gente tem, né? Eu só fechar aqui. Não sei se vai aparecer. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para aparecer. Eu vou compartilhar aqui o nosso canal, né? Antes de aparecer o software. Esse aqui é o nosso canal. Canal no YouTube. Dá para ver aí? Canal? Ainda não está compartilhado. Professor Sátiro Ramos? Ainda não está compartilhado. Ainda não, né? Deixa eu ver se eu compartilho aqui. Sysfest agora. O software dá para ver? Sim. Então, esse aqui é um dos sistemas que a gente desenvolveu. Foi o primeiro sistema que nós desenvolvemos. Na verdade, ele é um ecossistema, né? Ele é uma plataforma onde a gente tem subsistemas, vamos dizer assim, ou módulos. Então, é um software maior, não é? Onde ele tem subsistemas ou módulos. Então, se a gente vier aqui, ele é um sistema para recomendação de fertilizantes e corretivos, ou seja, de adubos e corretivos do solo, né? Corretivo é um produto que se usa para corrigir a acidez do solo. Antes da gente plantar alguma cultura agrícola, é necessário corrigir o pH do solo, né? Que geralmente está ácido, entre 4 e 5, e colocar ele na faixa de 6 a 7, que é próximo ali da neutralidade. Então, esse sistema ele já faz o cálculo. Se a gente vier aqui em sistemas e clicar, vai aparecer diversas opções. Então, nós temos o módulo ou o subsistema para adubação simples, adubação formulada 1, adubação formulada 2, um sistema para interpretação de análise de solo, uma para conversão de unidades, um para calagem, que é o método que se faz o cálculo para se achar a quantidade de corretivo, né, do calcário. Tem calagem 1, calagem 2 e calagem 3, porque tem diferentes metodologias para se calcular a quantidade de corretivo. E a gessagem, que é também um sistema que nós desenvolvemos para cálculo do gesso agrícola. O gesso ele faz um trabalho semelhante que o corretivo calcário, né? Só que a diferença dele para o calcário é que ele neutraliza apenas o alumínio do solo, enquanto que o calcário neutraliza a acidez em si e o alumínio. Então, são dois produtos diferentes aí. Se a gente clicar, por exemplo, em adubação simples, vai aparecer um leque de opções. Está aparecendo aqui adubação simples na tela? É que Sim. Eu estou focado no software, eu não estou lá no Zoom. Está. Beleza. Então, aqui, ó, se a gente clicar aqui em sistemas e adubação simples, vai aparecer essa tela, onde nós temos grupos de culturas. Então, nós temos culturas industriais, por exemplo, aqui mandioca, dendê, cacau, açaí, pimenta do reino. Culturas industriais são aquele tipo de cultura, de cultivo. Cultura na agronomia significa cultivo, né? Então, por exemplo, cultura da mandioca significa cultivo da mandioca. Cultura industrial é aquela que necessita de um beneficiamento para ser consumida. Então, mandioca, você tem que, né, beneficiar a mandioca ou a macaxeira para você consumir. Mesma coisa dendê, você não consegue se alimentar do fruto de dendê, tem que passar por um processo de beneficiamento. Cacau também, a maior parte do cacau é para chocolate, a gente pode enquadrar o cacau como frutífera ou industrial, mas como a maior parte do cacau vai para chocolate, então ele passa por um processamento. Açaí também, pimenta do reino. Temos as culturas anuais, que são aquelas culturas que têm um ciclo de até um ano, desde a semeadura até a colheita, o ciclo vai de até um ano, então ela recebe o nome de culturas anuais. Aqui nós temos software para milho, soja,
feijão calpi e arroz. Não é? Temos frutíferas, citros, é o gênero citros, né, onde se enquadra laranja, tangerina, limão, abacaxi, banana, cupuaçu, graviola e coqueiro. Temos o sistema para hortaliças, no caso aqui nós temos para as hortaliças folhosas, que a gente pode abrir daqui a pouco e verificar quais são. E temos o sistema para melancia e abóbora, no momento. Dentro das pastagens, a gente tem um sistema para pastagens cultivadas. Se a gente pegar o primeiro aqui, mandioca, e clicar, vai aparecer o sistema. Abriu aqui o sistema da mandioca? Ainda não. Não, né? Então eu vou ter que estar compartilhando aos poucos. Deixa eu só verificar aqui e compartilhar lá. Agora abriu, né? Sim. Pois é. Então, aí eu tenho que descompartilhar e compartilhar, né? Para poder ir para a próxima tela. Esse aqui é um exemplo de cultura industrial. É um módulo ou subsistema que está dentro do Sysfert, aquele programa maior que eu mostrei no início. Então, a nossa ideia de desenvolvimento de software, ela é um pouco diferente dos demais, porque quais são os demais modelos que se vê por aí? São sistemas com muitas entradas, com muitos inputs, né? E se a gente for sincero, né, na hora que vai ver um sistema desse, a maioria dos módulos não é utilizado, né? Então, ali é mais para encher linguiça. Então, a nossa metodologia de trabalho é a metodologia enxuta. A gente faz software com o mínimo de entradas possíveis, com o mínimo de inputs possíveis. A gente só coloca aquilo que o usuário vai usar de verdade. Então, imagina um produtor rural, um agricultor que cultiva mandioca, e ele quer saber o quanto de adubo ele tem que colocar nessa plantação de mandioca. Então, para isso, de fato, ele vai precisar só de 3 coisas. O teor de fósforo que ele tem no solo, e essa informação ele pega na análise de solo, que ele pode coletar o solo e mandar para o laboratório de solos, né? O laboratório vai devolver para ele um laudo, e nesse laudo vai estar o teor de fósforo, em miligramas por quilo, geralmente miligramas por decímetro cúbico, né? Nesse caso aqui, miligramas por quilo, né? O teor de potássio também é uma informação que a gente precisa para fazer a recomendação de adubação, também é uma informação que vem na análise de solo, em miligramas por quilo ou miligramas por decímetro cúbico, poderia entrar também aqui em miligramas por decímetro cúbico, e a textura do solo, se o solo é arenoso, se o solo é de textura média, se é um solo de textura argilosa. Então, essa é uma informação que o produtor também tem que saber. O próprio laboratório de solos, que faz análise química, também faz análise física do solo. Quando a gente fala de textura do solo, a gente está falando de análise física, não é? E aí ele paga um valor a mais para o laboratório, e o laboratório, então, determina a textura do solo. Qual é a vantagem? Que a textura do solo, ela não muda com o passar do tempo, ela vai mudar com milhares de anos, né? O que é que muda de um ano para o outro? A química do solo. Por exemplo, teor de fósforo e de potássio. Então, ele vem aqui, por exemplo, coloca 4 miligramas por quilo e potássio 78. Seleciona a textura, vamos supor que seja argilosa, e aperta em calcular. Então, o sistema já vai dar a quantidade de nitrogênio em quilo por hectare, não é? E também já vai dar recomendação de alguns adubos comerciais que vende aí no comércio. A ureia, por exemplo, se ele optar por ela, a recomendação é que seja 89 kg por hectare. Se ele optar por outro produto, que é o sulfato de amônio, é outro adubo, ele vai ter que utilizar 200 kg por hectare. O sistema também dá recomendação de fósforo na forma de óxido, né? P2O5, que é pentóxido de fósforo, 100 kg por hectare. O sistema já converte esses 100 quilos em adubo comercial. Então, 100 kg por hectare de P2O5, de pentóxido de fósforo, corresponde a 556 kg de superfosfato simples, que é um adubo comercial que contém fósforo. Um outro adubo que contém fósforo é o superfosfato triplo. Então, o sistema recomenda 223 kg por hectare. Então, ele é a metade do superfosfato simples, porque ele é um adubo mais concentrado. Dá também
Recomendação de potássio, nesse caso aqui, 60 kg por hectare de K2O, óxido de potássio. O sistema transforma essa recomendação para adubo comercial, que é o cloreto de potássio, que é o adubo mais vendido. Então, 60 kg de óxido de potássio corresponde a 100 kg por hectare de cloreto de potássio. Com essa informação aqui, o produtor já consegue saber o quanto que ele vai gastar, no geral, na área dele. O sistema dá recomendação por hectare, né? Para 1 hectare. Se o produtor, então, ele tem 100 hectares, é só ele fazer a extrapolação. A nossa ideia futura é já fazer essa recomendação para a área total do produtor. A gente vai fazer mais um input aqui no caso, né? Recebendo a área total. E também fazer recomendação por planta, porque a gente, com espaçamento, tem que fazer, a gente chega na recomendação por planta. Então, esses softwares aqui são a primeira versão, eles vão sendo atualizados com o tempo e a gente vai chegar no nível de refinamento maior no quesito de recomendação. Mas, atualmente, esse aqui, por exemplo, é a recomendação em quilo por hectare. Vou mostrar mais um aqui, vou descompartilhar e compartilhar de novo, para mostrar o do milho, que a gente fez recentemente. Deixa eu só mudar aqui. Do milho. Inclusive, é um trabalho resultante do edital de assistência à pesquisa que nós temos no Campus Santarém, né? Parte do recurso da assistência estudantil, ela vai para a pesquisa, para a bolsa de aluno. Então, esse trabalho aqui do milho é resultante de um trabalho de editagem, né? Que a gente aprovou. Então, esse sistema aqui, ele serve para 2 tipos de produtores. Aquele produtor mais familiar, que faz a semeadura manual, e aquele produtor mais empresarial, que faz a semeadura e o cultivo mais mecanizado. Então, pensando nesses 2 públicos, nós criamos um software do tipo sistema web, que faz a recomendação de nitrogênio, fósforo e potássio para esses 2 públicos. E a gente foi mais a fundo nesse sistema. A gente recomenda para a área total e por planta. Então, se a gente pegar aqui fósforo e fazer uma simulação, 6 miligramas por quilo de fósforo, potássio, 90 miligramas por quilo, selecionar a textura do solo, média, tipo de adubação, vamos falar que a adubação é de cobertura, né? E a semeadura manual, que é aquela que é utilizada pelo agricultor familiar, vamos supor um espaçamento de 1 metro por 50, que é o metro entre fileiras de milho e 50 centímetros entre plantas, né? Entre uma planta e outra. Se a gente selecionar isso aqui, ó, o sistema ele vai dar a recomendação de 2 formas. Ele vai dar em quilo por hectare, né? E ele vai dar em gramas por planta. Isso já é mais interessante para o produtor, porque aquele produtor familiar, no final das contas, ele quer saber quantos gramas, por exemplo, de ureia ele tem que colocar na planta, né? Então, essa recomendação já é mais refinada do que aquela que a gente viu lá na mandioca, certo? Se a gente fizer outra simulação aqui, com adubação de plantio, a gente vai ver que, além do nitrogênio, vai ter recomendação para fósforo e para potássio, né? Cobertura significa depois, né? Então, depois do plantio, tem uma outra adubação. Então, ela é chamada de cobertura. Se a gente limpar aqui, a gente pode fazer uma outra simulação. Vou botar 12 aqui, no fósforo, no potássio 89, textura arenosa e plantio. E o espaçamento de 90 por 40. A gente vai ver a recomendação de nitrogênio por hectare, de nitrogênio por cova ou por planta, que é a mesma coisa. A mesma coisa com fósforo por hectare, fósforo por planta ou por cova, potássio por hectare e potássio por planta ou por cova. Então, olha lá, a gente, para cada nutriente, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os principais, né? A gente tem 2 recomendações. Uma recomendação para a área, por hectare, e uma recomendação por planta, que é a mesma coisa que cova, né? Porque cada planta ocupa uma cova, um espaço ali do solo. Se a gente limpar e fizer uma simulação com espaçamento semeadura mecanizada,
6, por exemplo, e 67, textura argilosa, adubação de plantio, escolher esta semeadura, que é o agricultor mais empresarial, a gente já vai ver uma coisa diferente aqui. Nós vamos ver que a primeira recomendação é quilo por hectare, mas também nós temos a recomendação do adubo por metro linear, porque é assim que se faz a recomendação para agricultura mecanizada, né? Então, o trator vai lá, ele é conectado na semeadora adubadora, que é um implemento que é conectado ao trator, e ela solta o adubo em cada metro linear. Então, nesse caso aqui, foi 4 gramas, se a gente tivesse escolhido aqui a ureia, e 9 gramas por metro linear, se tivesse escolhido o sulfato de amônio, que é um outro adubo comercial que tem. Então, com esse sistema, a gente já consegue fazer uma recomendação para o agricultor familiar e também para o agricultor empresarial. Então, a gente está melhorando os sistemas que a gente tem com o passar do tempo, né? A gente está refinando eles. Deixa eu só mostrar mais alguns sistemas que a gente tem aqui também. Vamos pegar, por exemplo, de frutas. Então, a gente tem aqui o cupuaçu. Vamos ver aqui o cupuaçu. Ó, cupuaçu também é simples. A gente seleciona em que fase de desenvolvimento está a planta, sendo plantio, ano 1, ano 2, vamos supor que seja o ano 3. Digita o teor de potássio, miligramas por quilo, vamos supor que seja 56. E o teor de fósforo, vamos supor que seja 13. E aí já vai dar também ó, a quantidade de adubo nitrogenado em gramas por planta, de fósforo em gramas por planta também, e de potássio também em gramas por planta. Então, para aquele produtor que cultiva cupuaçu, é uma mão na roda ter um sistema desse. Ele não tem que quebrar a cabeça pegando na área de solo, indo lá na literatura científica, pegar as tabelas de interpretação e tentar fazer todo esse processo, né? O sistema já calcula automaticamente, não é? Então, é uma mão na roda aí para o produtor. Uma outra coisa que a gente tem aqui é os aplicativos, né? Os aplicativos. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só descompartilhar, compartilhar de novo. Deixa eu ver aqui. Software. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Aqui. Então, aqui dá para ver os aplicativos, né? Dá para ver bem aí? Sim. Então, nessa parte de software, nós temos 2 tipos de aplicações que a gente faz. A primeira é do tipo sistema web, né, que eu acabei de mostrar. Sistema web é aquele sistema que só roda na internet. Se você não tiver internet no navegador ali, no Mozilla, no Internet Explorer, no Chrome, você não consegue usar, né? Então, você só usa se tiver internet. Todos os sistemas, eles são responsivos, você pode utilizar pelo celular, ele se adapta à tela do celular, é isso que significa responsivo, né? Porém, se você estiver num local, por exemplo, numa propriedade rural, que não tem internet, você não consegue usar. Pensando nesse público, nesse agricultor, vamos dizer assim, né, que muitas propriedades rurais no Brasil hoje ainda não tem internet, né? Então, não chegou lá. A gente está produzindo também aplicativos, onde você pode utilizar offline, né? Você usa o software offline, basta você baixar e utilizar. Então, aos poucos, o que é que a gente está fazendo? Primeiro, a gente desenvolve os sistemas web e depois a gente reutiliza o código, a lógica principalmente, né? Para produzir os aplicativos para usar offline. Então, hoje a gente já tem a recomendação de adubação simples para culturas industriais. Dentro aqui a gente tem o dendê, temos a mandioca e a pimenta do reino.
E temos também um sistema para o aplicativo para recomendação de adubação formulada NPK, que é um tipo de adubo e de adubação onde você já compra o nitrogênio, fósforo, potássio, né, o NPK, em uma mesma embalagem. Então, a gente já tem um sistema que faz esse cálculo. Nós temos a versão web para ele e nós temos a versão para aplicativo. Então, o sistema web você usa online e o aplicativo você usa offline. Então, a gente já está distribuindo, fazendo a distribuição de trabalho da equipe lá do Latagre, do laboratório, do grupo de pesquisa. Uma parte dos alunos vão desenvolver os sistemas web e uma parte dos alunos vão desenvolver a versão desse mesmo software, só que na versão de aplicativo, ou seja, onde o usuário vai poder utilizar offline, né? Então, a gente já está distribuindo as equipes de trabalho dessa forma. E também a gente já vai distribuir uma terceira vertente para análise de dados. Então, uma parte dos alunos vai trabalhar com desenvolvimento de software para web, sistemas web. Uma parte vai trabalhar com desenvolvimento para aplicativo, né? E uma terceira parte, uma parte do grupo dos alunos vai trabalhar com ciência de dados. No caso, eles não vão desenvolver software, eles vão fazer análise de dados. E futuramente a gente vai caminhar para aquilo que eu falei, trabalhar com aprendizado de máquina, né, machine learning, deep learning, que é o aprendizado profundo, que é uma coisa mais sofisticada, e inteligência artificial. E no futuro tentar integrar essas equipes, aquele que trabalha com software e aquele grupo de alunos que trabalha com dados, né? Então, basicamente, é isso que a gente desenvolve hoje, aqui no nosso grupo de pesquisa. Muito bem. E, professor Sátiro, então, eu acompanho, né, trabalho com Vossa Excelência desde 2009 e previamente, antes de 2009, é, é, Vossa Excelência desenvolvera diversas atividades de pesquisa e atividades técnicas como pesquisador e como técnico da Depará. E ao longo da atuação no IFPA, desde 2009, Vossa Excelência vem supervisionando trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão, sempre, obviamente, voltados para a grande área da agronomia, né? Eu percebo isso, venho acompanhando, e também Vossa Excelência atuou como coordenador de pesquisa do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, acho que por dois ou três períodos, né? E Vossa Excelência sabe, não é, de que fazer pesquisa necessita de recursos, e nós sabemos que desde 2015, a partir da gestão de Sua Magnificência, nosso magnífico reitor, professor Cláudio Alex, desde essa época o Instituto vem se organizando, vem evoluindo, vem avançando e vem investindo, não é? Em disponibilizando recursos para as atividades de extensão, de pesquisa, especialmente a pesquisa aplicada, que é o eixo central de atuação dos institutos federais no Brasil, ao longo do território nacional. E numa região como a região amazônica, e especialmente a Amazônia Legal, que inclui aí vários estados, inclusive Maranhão e Tocantins, e o Pará está nesse centro, né, do oeste do Pará, essa região magnífica do oeste do Pará, que em breve tornar-se-á o estado do Tapajós. Há uma necessidade de aporte de muito mais investimentos para que as pesquisas, tanto teóricas quanto aplicadas e práticas, possam ser realizadas. Então, tu vens fazendo esse magnífico trabalho, e agora, durante a reitoria da sua Magnificência professora Ana Paula, nossa reitora, essa mesma
esse foco no desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação tecnológica, da administração, isso também vem sendo tratado com muito cuidado e com bastante avanços, inclusive, né? Eu percebo aí bolsas sendo reservadas para as atividades, pois é necessário o fomento mínimo para o estudante, bem como o fomento mínimo para o laboratório, para a atividade de pesquisa. Então, gostaria também de aproveitar a oportunidade para cumprimentar Sua Excelência, nosso diretor-geral, professor Adriano Araújo, bem como a professora Mábia, nossa diretora de ensino, nossa diretora doutora Denise Maif, e a diretora de administração, agora nosso diretor de administração, Darlison Campos, né? Bem como todos os coordenadores, todos os departamentos e chefes de departamento, coordenações e de todos os setores do campus. Então, isso de fato ocorre, tu e a tua equipe fazendo um grande esforço, envidando todos os esforços, empenhando energia e atenção para cuidar e a tendência é avançar ainda mais, né? Agora é necessário garantir aporte de recursos para bolsa e para equipamento e organização, ampliação, construção de laboratório para garantir que tanto os cursos técnicos integrados, integrado ao ensino médio, quanto os cursos técnicos subsequentes, bem como os cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, possam ser ainda mais desenvolvidos com resultados ainda mais positivos, né? Então nós reconhecemos aí o teu trabalho, o trabalho dos demais colegas, professoras e professores, técnicos de laboratório, toda a equipe administrativa que dá apoio para. Eu aproveito aqui a oportunidade, se Vossa Excelência permitir, para falar que Sua Excelência, a eminente e destacada pesquisadora e cientista, professora Rose Meira, inclusive, bendito seja o Criador, minha esposa, ela é engenheira sanitarista e trabalha estudando os aspectos físicos e químicos da molécula de estruvita, da qual é possível, eu como leigo do assunto nada posso falar, mas superficialmente posso falar que da estruvita, advindo da estruvita, proveniente da estruvita, com as devidas manipulações, é possível atuar na elaboração e aperfeiçoamento dos fertilizantes, pois o fertilizante é algo essencial, precípio para o desenvolvimento da agricultura, tanto de agricultura de grande porte, quanto a agricultura familiar. Então, a professora Rose Meira, professora agora da Universidade Federal do Pará e professora da Universidade Federal do Pará, desenvolve projetos nessa linha de analisar, estudar os aspectos físico-químicos da estruvita, bem como dedicada está também com relação à aplicação na agronomia. Então, eu acredito que caberá oportunamente um encontro online ou presencial para que Vossa Excelência converse com a professora Rose para tentar, né, aproximar os dois grupos de pesquisa. Tu lideras um grupo de pesquisa, ela lidera outro grupo de pesquisa na universidade, então fazer essa associação já existe, pelo que consta, ela já aprovou projetos em nível nacional e em nível regional, onde o IFPA participa de alguma maneira, inclusive com bolsistas. Eu acredito que é interessante esse diálogo, esse debate do teu grupo de pesquisa com o grupo de pesquisa da professora Rose Meira, para tentar aproximar as duas instituições, os dois grupos de pesquisa, os estudantes e professores vinculados, para trabalhar ainda mais com relação a questão dos fertilizantes, adubos, entre outras questões, né? Eu não entendo, estou falando superficialmente. Sim, a gente tem um outro grupo de pesquisa aqui no campus, que é o grupo de pesquisa em desenvolvimento rural sustentável, né? Dentro desse
grupo de pesquisa, é o segundo grupo que a gente tem aqui, inclusive eu faço parte dele também, só como pesquisador, né? Tem uma linha de pesquisa lá que é agricultura, tecnologia e sustentabilidade. É uma linha de pesquisa que tem lá no grupo. E é interessante, qualquer pesquisa, qualquer projeto relacionado ao uso, melhoria de fertilizantes é muito, muito bem-vinda, né? Agora mesmo a gente teve a está tendo guerra da Ucrânia com a Rússia. E isso impactou muito no início da guerra a oferta de fertilizantes, porque boa parte dos fertilizantes que a gente compra, principalmente o potássio, vem da Rússia, né? A maior parte vem do Canadá e da Rússia. E quando teve a guerra, no início, parou-se, né, as exportações de fertilizantes e disparou a quantidade o preço dos fertilizantes aqui no Brasil disparou, principalmente o adubo potássio, cloreto de potássio, que é o mais usado. Ele tem de 58 a 62% de óxido de potássio. É o mais vendido disparado no mundo. Então, assim, qualquer pesquisa que venha a desenvolver essa área de fertilizantes no Brasil, ela é muito bem-vinda, porque hoje a gente está muito refém, né, desses países para compra de fertilizantes. A maior parte vem do Canadá e da Rússia. Então, se tiver algum problema com esses países, a gente vai sentir imediatamente. Então, a gente pode até estreitar os laços aí, um grupo de pesquisa da professora Rosa, né? Em outro momento, a gente pode conversar também, sem problemas. Sim, certamente. Professor Sátiro, é, tu, eu gostaria que Vossa Excelência também, por gentileza, aqui para os nossos internautas participantes, essa palestra está sendo gravada e oportunamente será realizado upload deste arquivo para o nosso canal, professor Damião Meira, bem como para o teu canal, professor Sátiro Ramos. Então, é interessante, eu farei a divulgação com o link do teu canal quando o vídeo estiver à disposição, sendo exibido aqui no nosso canal, e aproveito aqui para me dirigir diretamente aos internautas participantes e agradecer a atenção de todos vós, internautas participantes, que oportunamente assistireis, por assim dizer, essa palestra, bem como outras palestras, outros cursos, outros mini cursos que são divulgados aqui, exibidos no nosso canal. E eu gostaria que Vossa Excelência aproveitasse a oportunidade para exibir aí, para compartilhar o teu canal na plataforma do YouTube, falar um pouco, Ah, sim. por gentileza. Já, vou já mostrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Tá aqui. Apareceu? Sim, professor. Então, esse aqui é o nosso canal. Prof, né? Abreviação de professor. Prof. Sátiro Ramos. @Prof. Sátiro Ramos. É o nosso canal aqui no YouTube. Ele foi desenvolvido para a pandemia, né? Que a gente estava em home office. Aí acabou ficando as aulas aqui. A gente tem aulas na área de solos, que é a nossa especialidade enquanto mestres, né? Mas também tem diversas aulas aqui na área de culturas, né? Cultura do Dendê, entre outras culturas. A gente fala basicamente de tecnologia. Tem que alimentar mais o canal, né? Mas, então é esse aqui, @Prof. Sátiro Ramos. Aí vocês vão cair aqui neste canal, certo? Muito bem, muito bem. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o teu colaborador no grupo de pesquisa, Sua Excelência o professor Elton Nunes Brito, grande Sim, pesquisador. Eu sou, eu participo de um projeto, né, de pesquisa sob a liderança do competente professor Elton Nunes Brito, e ali eu estou como seu auxiliar. Então
também aproveitamos a oportunidade para estender o convite ao professor Elton Nunes, bem como a todos os professores do IFPA, professoras e professores, pesquisadores do Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, para dar-nos a honra de proferir palestra aqui para o nosso modesto canal, bem como para o canal do professor Sátiro Ramos. Então, professor, sinta-te à vontade, em caso de... Porque tu estás previamente convidado para fazer outras apresentações oportunamente. Sobre a continuação desse tema, bem como outros temas que aprouver-te apresentar, e nós podemos organizar para que Vossa Excelência conceda aí a honra de proferir outras palestras ao longo do ano de 2024, 2025. Essa é a expectativa, essa é a primeira participação, e esse vídeo, informa aos internautas participantes, estará disponibilizado e exibido no canal Professor Sátiro Ramos, bem como no canal Professor Damião Meira. Então, Vossa Excelência decide se continua desenvolvendo ou se faz as considerações finais. Eu estou à disposição. Sim, a gente tem bastante conteúdo, né, para passar. Por exemplo, eu acho que um assunto interessante para uma nova oportunidade seria falar de programação científica no code, que é aquela programação visual onde você não utiliza código, né? Que, se a gente analisar, é o futuro da programação. Que a programação, ela nasceu ali com Assembly, né? E foi indo para linguagens como C, C++, C Sharp, Python, JavaScript, foram mudando e indo para cada vez mais próximo de abstrações, né? Hoje a gente já tem no mercado plataformas onde você pode desenvolver software para qualquer área, chamadas plataformas low code, que é com menos código, né? E com plataformas no code, onde você não usa código, você apenas faz programação visual, arrasta elementos, mas no momento que você está arrastando o elemento, um botão, por exemplo, o código está sendo criado ali por trás, código em Python, JavaScript, etc. Então, acho que um bom tema para uma próxima live seria programação científica no code e low code, né? E que é exatamente o que a gente está trabalhando lá no grupo de pesquisa também. A gente trabalha com programação científica com linguagem de programação normal, onde você escreve linha por linha o código, né? Mas também a gente já está trabalhando com programação visual, onde você economiza muito tempo, você ganha produtividade. Um software que a gente leva 1 mês para fazer na programação, 2 meses na programação convencional, na no-code você leva, sei lá, dias, 1 semana para fazer. Então, é muito mais rápido, né? Então, eu acho que é um bom tema para a gente reagendar futuramente. Eu trago aqui uma apresentação, mostro as plataformas aí que existem no mercado e o que a gente já está fazendo no nosso grupo de pesquisa, né? Que a gente já tem aluno desenvolvendo com programação visual, no code, no caso. E aí, não é que seja o futuro, já é o presente. Então, a gente pode mostrar que já é o presente. É uma evolução natural da programação. Porque se a gente analisar hoje, o Windows, por exemplo, você trabalha com Windows como? Você arrasta as coisas, né? Você quer copiar um arquivo, você simplesmente arrasta. Antigamente, no MS-DOS, você tinha que escrever uma frase imensa naquela tela preta para poder copiar um arquivo, né? Hoje em dia, não. Você vê que o Windows ele é visual. Você consegue arrastar as coisas. E a programação, ela seguiu esse caminho. Hoje, a programação ela é visual. Então, claro que ela não serve para tudo. Você vai fazer um sistema embarcado, sistema para foguetes, né? Sistema para carros, tem que usar uma linguagem de programação, tem que ser no código, né? Você tem que
está mais próximo ali da máquina, usar Assembly, usar a linguagem C. Mas, se você quer um sistema web, você quer fazer um aplicativo que é 80% dos casos que você usa programação, o que te impede de fazer com programação visual? Então, a vantagem da programação visual é que ela é mais fácil de aprender e ela é muito democrática, né? Então, qualquer profissional, ele pode aprender. Você pode pegar um advogado que aprende a desenvolver, você pode pegar um médico que aprende a desenvolver muito mais rápido do que se ele fosse aprender uma linguagem de programação normal como Python, por exemplo, que você leva anos, né, para aprender. Sem falar no banco de dados, que você tem que integrar com a aplicação. Então, o conhecimento é muito grande para você dominar uma linguagem de programação, é um conhecimento, né, muito grande. Você fazer um sistema web, tem que saber HTML, CSS, banco de dados e a linguagem em si. Quando você pega uma plataforma no code, já está tudo integrado. Você não tem que se preocupar em criar, conectar banco de dados com a aplicação, porque ele já está dentro da aplicação. Então, eu acho que é um tema interessante aí para o próximo encontro, né? Sim, A certamente. programação visual. Certamente nós temos no IFPA Campus de Santarém algumas pessoas, né, várias pessoas bastante especialistas, eminentes e destacados especialistas em ciências da computação, diversos, inclusive o professor Elton Nunes, que é da área de aquicultura, de oceanografia, de biologia, ele também é especialista no programa R, um programa no software intitulado R, muito Sim, utilizado em bioestatística. eu O tenho o professor, livro de professor, vocês. Vocês publicaram o professor, livro, né? Está no meu site aqui o sim, o livro de vocês. professor Robson Dennis, também especialista em Python, entre outras linguagens, Uhum. professor Rodrigo, professor é, professor Seric, outro professor amigo nosso, especialista que está liberado, professor Enéas, Enéas. professora Nathalie, entre outros, não é? Uhum. Então, Sim. muito bem, então organizaremos oportunamente, encontrar-nos-emos aqui em breve para outra palestra sobre temas interessantes, sobre as mais diversas áreas do saber humano e do saber científico. Esse é um dos objetivos do nosso canal intitulado Professor Daniel Almeida, sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Agradecemos aos internautas participantes que em breve assistirão essa palestra e fazemos um especial cumprimento, reconhecendo o magnífico trabalho e agradecendo pelo senso de deferência e disponibilidade do eminente, ilustre, nobre e destacado cientista pesquisador, professor Raimundo Sátiro dos Santos Ramos, professor doutor em ciências, professor filósofo e doutor do Instituto Federal do Pará, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus de Santarém. Muito bem, então eu agradeço, peço permissão para nós encerrarmos esta gravação. Então, Um prazer, professor. Até a próxima aí. passar uma honra, muito obrigado. Agradecemos. Tchau, tchau.